Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. E essa é a primeira aula do Portal Florescer, onde eu vou trazer muito conteúdo para vocês sobre autoconhecimento, espiritualidade, desenvolvimento pessoal, propósito de vida e muito mais. Para quem não me conhece, eu sou Jana Lagoeira, mentora e terapeuta holística comportamental. Se você ainda não me segue aqui no canal, se inscreve aqui e ativa o sininho para você não perder nenhuma das nossas aulas. Hoje nós vamos falar de quem somos nós e o que viemos fazer aqui nessa vida. Bom, durante toda a nossa vida, a gente se conecta muito com a vida material. Afinal, a gente precisa dela para sobreviver. A gente precisa se vestir, a gente precisa comer, a gente precisa morar, nos divertir, ter um parceiro, ter um emprego. A gente precisa disso tudo para viver. E a gente acredita que é tudo que precisamos. Só que no final das contas, a gente começa a perceber que isso tudo que a gente acha que a gente precisa viver nessa passagem terrena, para que a gente viva de forma feliz, para que a gente tenha a garantia da felicidade e sair ilesos de sofrimentos, acaba sendo uma grande ilusão. Não que isso não seja importante, mas a gente precisa entender que a nossa vida é holística, a gente é entrelaçado no emaranhado de energia. Então, essa energia, ela está conectada em vários corpos. A gente hoje, a gente começa a perceber e a entender tantas coisas e começa a perceber o que realmente faz sentido a partir do momento que a gente tem esse entendimento de todos esses corpos que estão todos conectados dentro de um só, que somos nós. Bom, aí a gente começa a se perguntar, bom, por que existe tantos ricos que muitas vezes são infelizes ou que se suicidam ou que são maus? Por que gente saudável fica doente se tem uma vida tão regrada? Por que pessoas que têm tudo na vida muitas vezes estão sofrendo de depressão, estão sentindo que não tem valor a vida? Por que pessoas que conquistam tudo que desejam e depois que conquistam tudo que desejam, ainda assim se sentem infelizes, ainda assim sentem um vazio muito grande no peito, uma falta de propósito? E é exatamente aí que está o X da questão. É exatamente quando a gente foca apenas numa partezinha da nossa existência, na nossa vida física, no nosso ego. Vocês vão ouvir eu falar muito sobre isso, do nosso ego, que é aquilo que a gente cria para sobreviver nesse mundo, né? Nesse mundo terreno, e a nossa essência, que está muito conectada à nossa alma, aquilo que a gente é, no fundo, na natureza mais pura. Então, a gente começa a perceber que apenas nessa encarnação a gente é um pontinho nessa vida. A gente perde, quando a gente começa a focar apenas nesse pontinho dessa encarnação, a gente começa a perder o grande entendimento da vida, o grande entendimento da espiritualidade que está conectada à nossa vida eterna. Então, eu gosto muito de falar o seguinte, nós não somos pessoas que temos uma alma, nós somos espíritos que estamos encarnados num corpo físico temporariamente. Todos nós temos tempo de validade, todos nós temos uma data onde a gente nasce e a gente tem um fim. Se existe algo nessa vida que todo mundo tem a certeza, é que um dia vai morrer. Então, quando a gente pensa nisso, a gente olha para a vida como seres eternos, como espíritos eternos, a grandiosidade que existe nesse pensamento precisa e exige da gente, né? Precisa que traga para a nossa vida um entendimento, para que a gente consiga, assim, trazer propósito, para que a gente consiga, assim, trazer realmente um sentido nessa vida. Quando a gente fala de propósito, de existência,
A gente tem, na verdade, quando a gente encarna, né, ao longo, na verdade, da nossa existência espiritual, ao longo dessa vida eterna, a gente tem três grandes propósitos. Eu digo que é um grande propósito da nossa existência, quando a gente vem para essa encarnação. A gente vem para curar a nós mesmos, para evoluir diante da grandiosidade do universo, como alma, como espírito, como essência. A gente vem para construir e curar as nossas relações. Então, a gente vem para contribuir ao mundo. E a gente vem também para servir, para deixar um legado para esse mundo, para trazer atitudes altruístas, aonde a gente dê sem esperar nada em troca. É óbvio que eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas para quem conhece as leis do universo, a gente sabe que a lei da atração é exatamente, ela traz para você aquilo que você emana. Então, o fazer sem esperar nada em troca, automaticamente você vai atrair aquilo que você deseja. Então, quando eu quero explicar para vocês como funciona esse emaranhado e quais são os corpos que estão todos conectados. É como se a gente fosse hoje nessa aula tirar todas as nossas partes integrantes, né? Como se a gente fosse vamos tirar cada pedacinho de nós e entender, trazer um entendimento de quem somos nós na nossa essência, nesse corpo que a gente acha que é apenas físico. Quando a gente existe a concepção do óvulo, né, fecundado no espermatozoide, existe nesse momento da fecundação de um espermatozoide com um óvulo, existe a conexão desse embrião, existe um laço que se conecta a um espírito, né? Esse espírito, que somos nós também, ele se conecta e vamos dizer assim, cria uma parceria com esse corpo físico para trabalhar nesta encarnação. Por isso que a gente fala, para quem acredita em outras vidas, a gente fala que existe o espírito, mas a matéria vai mudando. Uma hora você é homem, uma hora você é mulher, uma hora você é negro, uma hora você é índio, e isso vai mudando ao longo dessa encarnação. Então, nessa concepção, você faz uma conexão com esse espírito, e existe um fluido energético entre esse espírito e esse embrião. Que por intermédio, o que acontece? Existe como se fosse um longo caminho energético aqui, como se fosse um fio energético. E conforme esse embrião vai se desenvolvendo, esse fio energético vai diminuindo e vai se conectando cada vez mais ao seu corpo. Então, quando a gente nasce, a gente é uma conexão do corpo físico. O que acontece? Existe uma criação de um corpo emocional, que passa a ser chamado, em cada religião, a gente vê vários nomes, que é o nosso corpo, o nosso perispírito, que é o nosso corpo emocional, tá? E aí existe essa conexão e completa essa união do espírito com o nosso corpo físico. Isso aí é simplificadamente, e a gente vai agora perceber que existe muito mais detalhes dentro desse entendimento, para que você entenda assim, por que pessoas tão saudáveis, elas cuidam tanto do corpo físico, por que às vezes elas ficam doentes? Por que aquela pessoa que é tão rica, às vezes entra numa depressão profunda, num vazio interno e acaba se suicidando? Então, tudo isso tem explicação. Por quê? Porque às vezes você olha apenas para uma parte da sua vida, para apenas um dos seus corpos. Então, eu quero aqui mostrar para vocês o seguinte: como nós somos formados, tá?
depois dessa concepção, é óbvio que isso tudo, quando a gente fala da terapia holística, quando a gente fala da ciência holística, da ciência quântica, né, da física quântica, tudo, é tudo muito conectado. Eu estou separando aqui para que vocês possam ter um entendimento do que tudo isso é. Mas a gente fala e se movimenta e tudo acontece ao mesmo tempo, tá? Bom, então vamos lá. Nós, quem somos nós? Nós somos espíritos encarnados em um corpo físico. E dentro desse espírito encarnado num corpo físico, nós somos a complexidade de 7 corpos. 7 corpos. Quais são esses corpos, Jana, o que cada corpo desse significa na minha vida? O primeiro deles que a gente tem é o corpo físico, que é a nossa carne e osso, né? Esse corpo, ele se desenvolve ao longo da gestação, a gente nasce e a gente vai, ao longo da vida, a gente vai envelhecendo, nós vamos nos desenvolver e envelhecer. Por quê? Porque essas células, ao longo dos anos, ela vai perdendo força, ela vai perdendo vida, e uma hora a gente desencarna. Mas quem desencarna é apenas o corpo físico que se desfaz, porque quem desencarna é um espírito eterno que continua a viver. Depois disso, como é que faz essa conexão da parte espiritual, né? Então, só para vocês entenderem rapidamente, eu vou colocar aqui para vocês verem o seguinte: nós somos, na verdade, esses 7 corpos físicos, tá? Dentro desses 7 corpos físicos, que a gente tem o corpo físico, a gente tem o duplo etérico, que é o nosso corpo energético, a gente tem o nosso corpo astral, que é o nosso corpo espiritual, que também é chamado de vibracional ou perispírito. A gente tem o corpo mental interior, tá? Esses 4 corpos, eles formam o quaternário inferior da nossa vida. Superior, ele é formado pelo seu corpo mental superior, o corpo búdico, e a gente vê também o espírito ou Atma, tá? São esses 3 corpos formam a nossa tríade superior, vamos dizer assim, tá? Mas, Jana, o que quer dizer cada um deles? Calma, que a gente vai chegar lá. Eu vou explicar cada um deles para que vocês tragam esse entendimento. Então, o nosso corpo físico, eu vou começar a falar rapidinho do corpo físico e vou voltar para ele no final, para vocês terem um entendimento do porquê que estamos todos conectados dentro de uma mesma energia, tá? O corpo físico é o corpo que se movimenta, que faz as nossas ações do dia a dia, é o nosso corpo material, que a gente toca, né? Que a gente sente, enfim, ele serve para que a gente tenha uma conexão materializada entre seres, tá? Depois disso, a gente tem o que a gente chama do duplo etérico. O que é esse duplo etérico, esse corpo energético? Nesse corpo energético, que é formado nessa concepção, ele é um corpo onde a gente vai desenvolver nele, né, onde a gente traz nele os nossos 7 centros energéticos principais. Temos milhares de centros e pontos energéticos, mas nós temos 7 principais centros energéticos que nós vamos chamar de chakras. Esses centros energéticos estão conectados com uma certa emoção e eles estão conectados também com um certo órgão do nosso corpo. E esse centro energético é o que traz a energia da vida, a vibração do nosso corpo. Vocês vão entender um pouquinho melhor isso quando a gente começar a falar de cada um deles. E eu vou trazer aqui também para vocês uma próxima aula, então por isso que eu disse, quem ainda não está inscrito no canal, se inscreve, porque eu vou trazer uma próxima aula explicando de cada chácara, de cada centro energético, como funciona, o porquê que é importante, enfim. Mas voltando aqui à nossa aula agora. No nosso duplo etéreo, no nosso corpo energético, a gente tem esses chakras. E esses chakras são o que dão a nossa energia vital. Como se fosse o sangue que
circula no nosso corpo físico é a energia vital circula dentro dos nossos meridianos que são conectados pelos nossos chakras. Esses meridianos é como se fossem as nossas veias energéticas, tá? E esse corpo, ele também se desfaz assim que a gente desencarna. Quando você tem uma morte muito impactante ou muito traumática, muitas vezes a gente traz sequelas de uma vida para outra, ou até que a gente diz de ancestrais nossos que viveram isso e que a gente tem uma conexão energética muito forte. Esse trauma energético, esses blocos energéticos, eles ficam aprisionados dentro dele. Enfim, essa parte, além disso, né, desse segundo corpo que eu estou falando aqui, a gente tem um outro corpo que está no nosso quaternário inferior, que é o nosso corpo astral. O que é esse corpo astral, ou corpo emocional, vibracional, perispírito? O que é esse corpo? O que esse corpo traz? Ele traz os nossos instintos, ele traz as nossas emoções, as nossas crenças. É nele, a partir dele, que a gente percebe a nossa frequência vibracional. É ele que regula, junto com os nossos chakras, essa nossa vibração. O nosso corpo o nosso corpo emocional é o corpo que sente os prazeres da vida, que transfere entre o físico e o corpo energético, né, os nossos chakras, ele transfere essa energia, ele faz essa conexão entre os dois. Os traumas intensos também podem ficar presos nesse corpo ao longo das nossas vidas, ao longo das nossas encarnações, das nossas, vamos dizer assim, das pessoas que vêm antes da gente, da nossa ancestralidade. Por isso que a gente traz na constelação familiar a quebra desses padrões para que a gente possa fazer esse corte. Então, a gente tem o corpo físico, do corpo físico a gente tem o corpo etérico, tá? O nosso duplo etérico, a gente tem o corpo astral, né? Esse corpo emocional, e a gente tem o corpo mental. No nosso corpo mental é onde a gente traz memórias dessa vida, onde a gente vive os pensamentos, onde a gente elabora esses pensamentos, é onde a gente elabora todos os nossos efeitos cognitivos, os nossos 5 sentidos, aonde a gente traz a lógica, onde a gente traz o racional, aonde a gente traz o nosso ego, aonde a gente desenvolve quem a gente acha que a gente é, né? Traz essa individualidade, tudo isso. Então, esses 4 corpos são o que a gente chama do nosso quaternário inferior. E dentro deles, a gente forma quem a gente é hoje. E aí, o que a gente tem além disso? Obviamente, a gente tem o nosso espírito maior. A gente tem o espírito maior, que é a essência divina, que é parte de Deus, ou da espiritualidade, né? Para quem não acredita em Deus, que é aquele ponto de luz do universo, que é amor em forma de luz, que é a nossa essência na mais pura forma, que é o corpo Atma. Ele é um dos nossos corpos da nossa tríade superior. Além disso, a gente tem o corpo búdico, que é o corpo que carrega todas as memórias ancestrais, que a gente carrega todo o inconsciente coletivo, que a gente carrega todos os registros akáshicos, que é um banco de memórias de todas as nossas existências, de toda a nossa ancestralidade, a gente carrega nesse corpo. E um outro corpo é o mental superior, que é o quê? É a conexão, esse corpo mental superior, ele se conecta ao mental inferior, de que forma? É como se fosse um filtro. Ele tira do corpo búdico, traz para o mental superior e diz assim, isso aqui são as informações necessárias de ancestrais e das suas outras encarnações ou do inconsciente coletivo que você vai precisar para utilizar nesta vida e para evoluir. Então, vocês reparem que
apesar da gente desmembrar aqui em vários corpos, está tudo conectado. Está tudo dentro de nós. Está tudo, às vezes, quando a gente escuta e fala assim, nossa, eu tive aquele sexto sentido. E no final das contas, não é um sexto sentido, né? Na verdade, no final das contas, é a conexão com a sua espiritualidade, é a conexão com a sua vida passada, com os seus ancestrais, é uma conexão energética, porque não tem como a gente separar nessa vida essa parte energética. Somos todos um, somos todos conectados a uma só fonte, vamos dizer assim. Quando a gente fala da parte energética, eu falei com vocês que eu traria depois a parte do corpo físico novamente. Eu quero explicar para vocês o seguinte: o nosso corpo físico, apesar dele da gente trazer e dizer que ele é materializado, na hora que a gente começa a entender a formação do corpo físico, a gente chega a uma seguinte conclusão: somos todos energia. O que acontece? Quando a gente pega e começa a desmembrar o organismo, nós somos corpo, do corpo nós somos um sistema de órgãos, cada órgão é formado por um tecido, cada tecido é formado por uma célula, cada célula é formado por micropartículas, por moléculas, e essas moléculas são formadas por átomos. Quando a gente quebra esse átomo, o que a gente encontra dentro dele? Energia. Ou seja, não importa se é uma cadeira, uma mesa, não importa se é uma árvore, não importa se somos nós. O que importa é que quando a gente percebe, que a gente começa a entender como as coisas funcionam, a gente percebe que tudo é energia. Estamos todos conectados, tudo emite uma vibração. A diferença é que nós temos uma vibração, obviamente, porque nós temos sentimentos, nós pensamos, nós temos movimentos, a gente tem uma vibração muito mais alta do que, por exemplo, uma cadeira, vamos dizer assim. Mas tudo está conectado dentro de uma energia. E aí, quando a gente volta, entendendo agora que o nosso corpo físico é energia também, quando a gente volta para aquela tríade superior e para o quaternário inferior, quando a gente simplificadamente quer mostrar isso, a gente percebe que o corpo físico, o nosso duplo etérico, o nosso perispírito, o nosso corpo mental e a nossa parte, nossa tríade superior que está conectada ao nosso espírito, está tudo conectado. Pelo quê? Por energia. Então, é por isso que é muito importante a gente se preocupar com essa nossa parte energética. E aí, quando a gente fala da parte energética, eu falo de tudo. Eu falo, inclusive, tenha cuidado com seus pensamentos, cuide aquilo que você fala, porque aquilo que você fala está no seu corpo mental, mas ele está conectado automaticamente ao seu corpo físico, está conectado automaticamente ao seu duplo etérico, ao seu perispírito, ao seu espírito, ele está criando memórias dentro da sua caixinha. E essa caixinha, um dia, o físico vai desfazer, mas o conteúdo dela vai continuar ali. E dessa vida você está levando para outra, ou você está levando para uma eternidade, você está levando tudo que você viveu com você. E aí, quando a gente volta naquelas perguntas, a gente fala assim, por que uma pessoa tão bem de saúde, ela tem tantos problemas de doença? Por quê? Porque as nossas doenças, para a gente atingir o nosso corpo físico, a gente já tem que ter passado pelo corpo emocional. A gente já tem que ter passado por toda a parte mental. A gente tem que ter passado por tudo isso para chegar ao corpo físico, para atingir o corpo físico. Hoje, existem-se inúmeras doenças autoimunes. O que é a doença autoimune? Ela está conectada às suas emoções. E quando a gente começa a entender, e quando a gente entrar um pouco melhor nas aulas dos chakras, vocês vão conseguir entender o como essas emoções acabam atingindo os nossos órgãos, que acabam
transpassando isso tudo para a nossa vida em forma de doença, né? Se transforma numa doença. A gente começa a perceber e a trazer esse entendimento. Essa pessoa que ela tem uma vida super saudável, o que acontece com essa pessoa? No fundo, ela tem uma parte emocional e certamente, isso eu garanto a vocês com 100% de certeza, tá? Que essa pessoa, ela traz feridas emocionais. Jana, mas essa pessoa é muito feliz. Mas e a vida emocional dos ancestrais dela? Quais são os blocos energéticos que talvez ela traga impregnados na alma e ela nem saiba? Então, essa é a importância da gente cuidar de todos os nossos corpos, da gente olhar para a nossa vida, olhar a espiritualidade, não com algo que você tenha que se apegar numa religião. Eu sempre digo isso, a religião é a fé materializada, é para você ir a um lugar e você entender, traduzir a fé, para você entender e se conectar com algo. Mas a conexão espiritual é muito maior do que qualquer religião. Ela está muito mais conectada ao nosso eu superior, ela está muito mais conectada à nossa luz divina do que qualquer outra coisa. Então, independente da religião que se escolha, é muito importante essa conexão com a espiritualidade. É muito importante, sim, que você cuide do corpo físico, porque ele faz parte dessa confusão toda, né? É um pontinho nosso. O corpo físico, ele é importante você cuidar da sua alimentação, do seu sono, é importante você cuidar disso tudo. Corpo emocional, é muito importante você cuidar desse corpo emocional, dessas emoções, como é que você digere as suas emoções, como é que você sente e como você guarda isso. Você consegue liberar ou você começa a guardar escondidinho? Eu brinco que a gente vai guardando dentro de caixinhas e um dia essas caixinhas começam a abrir, começam a extrapolar e aí começam a trazer problemas emocionais, trazer doenças, trazer várias coisas para a nossa vida. Então, é muito importante a gente entender essa logística, essa mistureba toda, né? Quando a gente fala, por exemplo, da vibração, nossa, eu estou com uma energia muito pesada, eu estou me sentindo acabada hoje, você precisa trabalhar os seus chakras, você precisa limpar. Por quê? Porque deve ter alguma coisa entupida aí, né? Esses centros devem estar travados, devem estar circulando de forma equivocada. Então, é muito importante e você se preocupar com isso tudo. E, ao mesmo tempo, o que acontece? A cada coisa que acontece na nossa vida, você registra uma memória. Ela vai sendo registrada no seu mental, que vai ser passado para o seu mental superior, que vai ser passado para o seu corpo búdico e que vai conectar o seu espírito e ali vai ficar. Então, quando a gente toma uma decisão na nossa vida, seja ela positiva ou negativa, quando a gente tem medo, às vezes, de fazer algo. Eu tenho medo porque pode acontecer algo. Gente, isso é uma decisão. O deixar de fazer por medo é uma decisão. E essa decisão, ela vai ter um impacto na sua vida. Então, entenda que tudo, a todo momento, a cada respiração, é uma decisão que a gente toma. E essa decisão, de alguma forma, vai impactar positivamente ou negativamente. E o que a gente faz com essas informações positivas e negativas é o que vai nos causar emoções positivas ou emoções negativas, porque às vezes algo de negativo nos traz um grande aprendizado. Então é muito importante a gente olhar isso e a gente entender e rever e trazer em mente aquilo que eu falei sobre tudo que a gente vem fazer aqui é evoluir como pessoas, é trazer essa troca, elevar essas relações, curar essas relações e deixar um legado. Esse legado não precisa ser nada de grandioso, algo que seja memorável para quem passe pela gente. Então, como que a gente faz essa conexão com as pessoas, né? Quando a gente fala de nós mesmos, nós somos seres que vivemos numa comunidade, nós não sabemos viver, nós não somos seres para vivermos sozinhos. Apesar de a gente ter que aprender a viver sozinho e estar em paz com nós mesmos para poder estar em paz com o outro, nós somos seres que, sim, nós nos relacionamos, somos seres relacionais.
E dentro da nossa relação, a nossa comunicação com o outro não é através apenas de palavras. Lembra que quando eu falei que tudo é energético, a sua palavra leva e carrega junto com ela uma energia. Só que acontece que muito mais do que a palavra é como você vai se conectar com essa pessoa, porque muitas vezes, mesmo de longe, você consegue, nossa, que coincidência, fulano me ligou na hora que eu estava pensando nele. Não é coincidência, é sincronicidade do universo. A gente se comunica por essas ondas energéticas. A gente se comunica através de um abraço, a gente se comunica através de um sorriso, de um olhar. Isso tudo vai mexendo com a nossa parte energética, ela vai moldando quem nós somos. Então, é muito importante a gente perceber essa energia, a gente cuidar dessa energia. Então, se você me perguntar, Jana, qual é a parte mais importante que eu preciso cuidar na minha vida? Todas. Eu preciso comer bem. Eu preciso cuidar do meu corpo. Ele foi um presente divino. Ele é um presente para essa vida. Então, eu preciso cuidar. Todo presente que a gente recebe com amor, com carinho, com divindade, a gente precisa cuidar. E a gente precisa honrar esse presente. A nossa energia, a gente precisa honrar essa energia. A gente precisa cuidar dessa energia. Jana, como que eu cuido da minha energia? É simplesmente trabalhando os seus pensamentos, trabalhando as suas atitudes, trabalhando o seu emocional, para você se dispersar e se libertar, vamos dizer assim, daquilo que não te serve mais. Você limpar o seu campo energético, o seu emocional, esse mental, tudo isso é muito importante. Por quê? Porque para a gente não acumular coisas desnecessárias. Se você pega uma pilhazinha, vamos lá, eu preciso carregar uma roupa, vamos dizer assim. Se eu boto 50 roupas na pilha, fica muito mais difícil e muito mais desafiador, né? Eu vou fazer uma viagem para a neve, eu não preciso talvez carregar o biquíni nessa pilha. Ou se eu vou para a praia, eu não preciso de um casaco de neve. Então, essa pilha a gente pode encurtar, a gente pode ser objetivo e se libertar, deixar ir aquilo que não te serve mais. Então, é muito importante, e eu quero que vocês entendam, tá? Que a gente tem esse corpo energético nosso, né? Esse corpo que tem esses chakras, eles vão estar muito conectados às nossas emoções, sim. E aí, esse nosso corpo emocional, esse corpo astral, né? Que carrega essas emoções, a gente precisa o tempo todo estar policiando ele. Então, assim como você vai para a academia, cuidar do seu corpo físico, é importante que você trabalhe o autodesenvolvimento, que você trabalhe o autoconhecimento, que você cuide das suas emoções, que você se questione se aquilo realmente vale a pena. Uma boa pergunta que eu gosto de fazer é: isso realmente é verdade que eu estou pensando? Daqui um ano, o que isso vai representar na minha vida? Hoje, o momento presente, vale a pena o tempo que eu estou gastando com isso? É importante você processar essas informações, não é o deixar para lá, mas processar. Através do quê? Do amor, através do perdão, através da coragem de você ser você mesmo, através da aceitação, através da razão. E tudo isso que eu estou falando para vocês, para quem não conhece David Hawkes, ele tem uma tabela de energia. E essa tabela energética, ela vai mostrando para você cada uma desses pensamentos, dessas emoções, aonde você vai estar vibrando, até que você consiga vibrar no amor, na alegria, na paz e na iluminação. Por incrível que pareça, menos de 0,4% da população consegue vibrar a partir da alegria plena. Então, é muita sabedoria,
Mas essa sabedoria não é algo que vem com você na vida, é algo que se constrói, é algo que você pode construir a partir de hoje, através do seu autoconhecimento, através dos seus estudos, de você olhar para você mesma e estudar quem sou eu, estudar quem você quer se tornar, aonde você quer chegar, para que você tenha realização pessoal, para que você se empodere, para que você saia do papel de vítima e que você realmente tome as rédeas da sua vida e que você siga em frente. Então, é muito importante você ter esse conhecimento desses corpos todos que estão conectados dentro de nós, para que você faça e entenda, né, faça o entendimento do porquê pessoas saudáveis sofrem, porque pessoas que têm tudo às vezes têm um vazio dentro do peito, porque elas se conectaram apenas com o corpo físico, apenas com as conquistas materiais, e elas esquecem que a nossa evolução é muito maior do que qualquer carro que a gente vai ter, do que qualquer apartamento, do que qualquer viagem. Isso tudo vão trazer memórias boas para a nossa vida, vão construir de forma mais leve essa passagem, mas isso não pode ser o foco principal. Isso precisa ser parte de um todo, e a gente precisa olhar sempre para esse todo. Bom, eu quero deixar aqui, então, para vocês uma pequena mensagem, tá? Falando exatamente sobre isso, que é o quê? Explicando um pouquinho para vocês exatamente desse conhecimento que a gente está falando aqui. Quem somos nós, né? Eu vou ler aqui para vocês rapidinho. As flores, por mais belas que sejam, um dia elas emurchecem e morrem, mas o seu perfume permanece no ar e no olfato daqueles que souberam apreciá-la. O corpo humano, por mais belo e cheio de vida que seja, um dia envelhece e morre, mas as virtudes do espírito que dele se liberta continuam vivas nos nossos sentimentos daqueles que souberam apreciar e preservar no frasco do coração, que vai junto aqui, ó, com o nosso espírito, com a nossa alma, para a eternidade. Se você gostou dessa aula, por favor, não esquece de dar seu like aqui, que é muito importante para mim. E eu agradeço a você que chegou até aqui, até o finalzinho dessa aula, e quero você comigo em todas as outras, para que a gente junta possa fazer essa evolução nessa jornada chamada vida. Te agradeço, muita gratidão por estar aqui, por compartilhar um pouquinho da sua vida comigo, por estar aqui trocando essa energia comigo, trazendo essa energia boa, e fique de olho nas próximas aulas, porque muita coisa boa vem por aí. Gratidão.